boa tarde a todos que estão fisicamente aqui e a todos que nos assistem pela internet. Então, estamos ao vivo aqui para centenas de pessoas por todo o Brasil. Eu me propus 3 perguntas. A primeira é: quais são os principais instrumentos e ferramentas ligados à gestão de salários? Porque se existe impacto da mudança nessas ferramentas, seria interessante que nós alinhássemos rapidamente aqui essas tais ferramentas e que impacto cada uma delas poderia eventualmente ter. O segundo é: quais os principais reguladores, influenciadores ou parâmetros ou restritivos legais associados a salários? São muitos restritivos e alguns desses restritivos ou desses parâmetros estão sendo colocados na mesa para alguma rediscussão a partir de 11 de novembro do ano passado. E o terceiro item: o que mudou com essas reformas e em que medida essas mudanças trazem algum tipo de flexibilização, criam algum tipo de facilidade para as pessoas que lidam com gestão de salários e para as empresas de uma maneira geral. Então, essas foram as três perguntas-chave. E para quem lida com o tema, muitas são as ferramentas diretamente ou indiretamente ligadas à gestão de salários. Descrição, especificação dos cargos, a nomenclatura dos cargos, o escopo de cada um dos cargos, pesquisa salarial, ora pesquisa para aquele segmento de mercado, ora para aquele ramo de atividade, ora pesquisa salarial envolvendo empresas de um mesmo porte ou de uma mesma geografia. Avaliação do desempenho, às vezes, não avaliação com os aspectos qualitativos, mas eventualmente com um conceito que alguém tenha, porque esse conceito poderia, em algumas empresas, facilitar a progressão dos salários ou criar algum tipo de limitação menor. Avaliação do potencial, em alguns casos, a gestão do salário tem algumas particularidades, porque em alguns momentos o salário reflete o presente. E talvez para a grande maioria das pessoas o salário reflita o presente. Mas existem particularidades na gestão dos salários. Existem situações onde o salário reflete o passado. Ou seja, o indivíduo tem o salário que tem, não porque hoje ele desenvolva um trabalho compatível com aquele salário, mas porque no passado ele eventualmente tinha um cargo, tinha uma posição, tinha uma situação que fez com que ele hoje ganhasse aquele determinado valor. E existem situações onde o salário não reflete nem o passado nem o presente, mas são situações associadas ao potencial que dizem respeito ao futuro, ou seja, uma determinada crença que aquela pessoa poderá ocupar num determinado período de tempo uma posição maior e, por isso, uma maneira de blindar aquele indivíduo já é reposicionando, criando uma posição diferente para aquele indivíduo. Então, em alguns momentos, esse tipo de avaliação de que indivíduo é o tal alto potencial, aquele que poderá ocupar posições de comando, de liderança num determinado período de tempo, esse indivíduo também é colocado na mesa. Outro, em alguns casos, pessoas que desenvolvem funções críticas. Para quem lida com salários, não só o desempenho como o potencial, mas também aquele indivíduo cujo trabalho é um trabalho que é difícil formar um profissional e não só o tempo é muito longo, como o custo para formar aquela pessoa é um custo mais elevado. Então, a gente às vezes usa essa expressão função crítica para nos reportarmos a alguém cuja saída da empresa espontaneamente pode criar algum tipo de embaraço. É aquele negócio, é aquele trabalho que só nós temos na nossa empresa, não é farto, não sobra no mercado e, portanto, é um olhar especial que nós teríamos sobre essas pessoas. Então, esses 3 grupos aqui são um capítulo à parte para quem lida aqui com a gestão de salários. Esse público, muito embora seja um público percentualmente pequeno, exige ou merece uma lupa, às vezes, diferenciadas. Uma outra ferramenta comum é a tabela salarial, com seus níveis, classes, amplitudes, progressões. Eu trouxe aqui até um exemplo para a gente alinhar um pouco o entendimento das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão nos assistindo pela internet. E essa tabela com reflexo da política salarial adotada. Então, para quem lida com gestão de salários, o linguajar eu tenho uma estrutura salarial no 3º quartil de mercado, ou para essas posições
pagamos o primeiro quartil, ou a política é moderada, passiva ou agressiva, ou é relativamente passiva. Então, essas nomenclaturas todas refletem uma determinada posição dos salários daquela empresa em relação aos salários adotados, praticados pelo mercado. Quem lida com esse assunto também lida com a questão do orçamento, ou se conecta a ele, ou estuda, acompanha o crescimento médio dos salários, o crescimento médio da remuneração, o crescimento médio da folha de pagamento, ou qual é a porção de dinheiro que nós vamos guardar para mérito, para promoção e para outros movimentos da empresa. E vamos encontrar também quem lide com o orçamento para buscar que toda revisão do salário de alguém tenha a ver com ganho de produtividade. Então, para que alguém tenha algum tipo de reajuste, é necessário que exista algum movimento na folha de pagamento que produza uma redução, e aí o ganho que se gera com aquela redução, em alguns lugares, esse ganho é o que vai ser colocado em jogo para distribuir para outras pessoas. Mas uma característica, particularmente das empresas privadas, que é o nosso foco aqui, é a dinâmica, é o ambiente dentro do qual essas organizações estão inseridas. Então, parte importante dessa análise sobre flexibilização que a legislação nova traz sobre ferramentas, em muitos casos, bate um pouco na diferença de velocidade. Para quem não lida, para quem está aqui conosco ou está pela internet, para quem não lida muito com essa questão, vamos encontrar profissionais que estão agora debatendo sobre classificação dos cargos, ou categorias, ou grades, ou job grades para cargos, vão estar debatendo salários que foram pesquisados em algumas empresas. Provavelmente quem lida com gestão de salários, olhando para a legislação que existia e para a legislação que mudou, fica pensando assim, olha, eu fazia um trabalho, o que agora eu tenho um pouco mais de conforto para fazer? Aqueles empregados que excedem seus desempenhos. E nós temos no Brasil, particularmente, um modelo assim. Quanto menor é o cargo, menor é a faixa salarial. Quanto maior é o cargo, maior tende a ser as faixas salariais no Brasil. Quanto menor é o cargo, maior é a concentração de cargos, de pessoas por cargo. São os debates associados à isonomia salarial, à igualdade salarial, a aspectos culturais até associados a esse assunto, o quanto por trás da palavra isonomia reflete uma ideia de tratar igual ou dar às pessoas a mesma oportunidade. É igualdade de oportunidade ou é igualdade de concessão ou de um aumento ou de uma coisa qualquer? E a legislação dizia, se você tiver o tal quadro de carreira, as pessoas precisam progredir com os seus salários nessa tal carreira, mas se foi por antiguidade agora, depois tem que alternar para merecimento, e se foi merecimento, depois tem que alternar para a antiguidade. Isso em 1943 talvez fizesse muito sentido, mas essa mesma regra vigorou até o dia 10 de novembro do ano passado, onde as movimentações salariais dependem do merecimento e também obrigatoriamente da antiguidade. E dependia de uma outra coisa, que esse quadro de carreiras tivesse também homologado no Ministério do Trabalho. Era uma outra exigência. Então, pelo entendimento que se tinha, eu ficaria muito preso a essas questões, mas poderia não ficar preso a essas questões, se eu aceitasse ficar preso a outras questões. Ou seja, para eu fugir um pouco dessa discussão, eu poderia ter o tal quadro de carreira, onde as pessoas pudessem crescer por antiguidade ou por merecimento, e desde que eu fornecesse ao Ministério do Trabalho, homologasse esse tal quadro de carreira, encaminhasse ao Ministério do Trabalho todas as descrições dos cargos, todos os requisitos dos cargos, todas as tabelas salariais, que toda provisão, toda vaga que abrisse, abrisse quase que um edital na empresa, para que as pessoas se candidatassem, etc, etc. Obviamente que, para fugir deste problema, muitas organizações não queriam entrar num outro problema para fugir de um deles, desde que não supere um prazo de 2 anos. Ou seja, no máximo, a cada 2 anos, pessoas teriam que ter uma revisão dos seus salários.
ora por merecimento, ora por antiguidade, porque não era possível fugir da regra criada e homologada em 1943. E aí, um determinado juiz escreveu uma coisa interessante, ele diz assim, olha, por que razão as empresas são obrigadas a homologar os seus planos de carreira no Ministério do Trabalho? Muitas empresas talvez tivessem mais tabelas ainda do que essa tabela dual que se tinha, eventualmente, em algumas organizações. Ora porque tinha tabela, e eu estou dando um caso real, ora porque não tinha tabela, mas a prática levava a decisões mais ou menos similares à presença dessas tabelas. Para algum grupo que não é o movimento para outros grupos, precisa eventualmente ser mais competitivo externamente para algumas posições e não para outras posições. Ou porque o tal potencial sobre o qual falamos, ou o desempenho sobre o qual falamos, ou porque simplesmente a empresa acredita naquele momento que pessoas que são esforçadas, que se dedicam, deveriam ser contempladas com alguma coisa, ou porque geram resultados e o resultado que as pessoas geram já são suficientes para pagar aquele aumento, aquela alteração daquelas pessoas. Então, o que a gente está aqui tentando refletir é que nós temos, de um lado, uma demanda por movimento, uma demanda por mudança, uma demanda por muitas situações que aparecem no cotidiano e que exigem caminhos alternativos. E aí diz assim, olha, a livre estipulação aí aplica-se a várias questões com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. Quando o indivíduo ganhar 2 vezes o máximo, o teto previdenciário, hoje R$ 5.645, 2 vezes 5.645, e quando ele tiver questionável, às vezes, o tal diploma de nível superior, que em um determinado ponto da mudança aparece o diploma, e em outro ponto da mudança o diploma não aparece. Aquele tal quadro que a gente imagina como talvez fosse. Ou adotar, por meio de uma norma interna da empresa ou de uma negociação que envolva a entidade sindical, plano de cargos e salários. Então, por aqui fica mais ou menos tácito, se não explícito, de que o quadro de carreira é diferente de plano de cargos e salários, uma vez que existe a figura do ou um quadro de carreira ou um plano de cargos e salários. Então, provavelmente, até então nós não tínhamos essa expressão na legislação de 1943, que era a CLT de anteontem, nós não tínhamos essa expressão plano de cargos e salários, só tínhamos a figura do quadro de carreira. E agora a nova norma diz que ou é uma coisa, mas pode adotar uma outra e pode utilizar a norma da empresa, a norma interna da empresa para homologar, para decidir sobre os planos de cargos e salários. Mas eu acho que já, para quem lida com gestão, quando eu estou colocando nós, eu estou fazendo a leitura daquele indivíduo que lida com gestão de salários, é aquele que clama, às vezes, por alguma liberdade um pouco maior para ter ferramentas, usar ferramentas. Obviamente, é nessa perspectiva que eu estou colocando. Não é muito claro quando é que eu direi de que maneira a gente consegue identificar que esse cargo é de confiança e, eventualmente, aquele não é, se o título já seria por si só necessário, se teríamos que colocar alguma coisa que pudesse, na descrição, ou em algum documento, ou numa lista. Então, é uma dúvida do que vamos fazer, mas só o fato de eliminarmos essa discussão, talvez, insisto, não julgando aqui se isso é, para alguém, algum tipo de perda. Então, não se incorpora. E por que eu quis dizer que essa decisão não é diretamente associada a salário, mas ela tem muito a ver com o salário? Por quê? Porque hoje não se pensa mais na figura do salário, e todos aqui dominam bem, isoladamente. O salário é um elemento, entretanto, é um elemento importantíssimo, como a gente viu aqui, essencial, como a gente viu também, mas é um elemento que se conjuga com vários outros elementos. Então, tem hora que a decisão sobre o salário depende de uma decisão sobre prêmio, depende de uma decisão sobre remuneração variável, depende de uma decisão sobre bonificações. Então, nós temos aqui
um certo resumo do que a gente aqui discutiu, em linha com aquela discussão, com aquele item principal. Reflexão sobre o eventual impacto, ou sobre o impacto das mudanças na legislação que entraram em vigor no dia 11 de novembro do ano passado, sobre a gestão de salários no Brasil, ou sobre especificamente salários, mas que afetam também a remuneração como um todo. Alguma outra questão que alguém queira levantar? Alguém quer falar da comissão? Cris, quer dizer alguma coisa? Do contrário, então, uma bela tarde para todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela presença.